Por 2 vezes, o Congresso Nacional deu posse a Dilma Vana Rousseff como presidente da República. A primeira em 2011. Hoje será a primeira vez que a faixa presidencial cingirá o ombro de uma mulher. E 4 anos depois. Nunca o Brasil viveu um período tão longo sem crises institucionais. A tranquilidade da segunda posse contrastou com uma campanha eleitoral acirrada. No dia da vitória, Dilma propôs diálogo aos adversários. Minhas primeiras palavras são, portanto, de chamamento à paz e à união. Mas a oposição passou a questionar o resultado das urnas, fortalecida com 51 milhões de votos no segundo turno. Faremos uma oposição incansável, inquebrantável e intransigente. Na reeleição, Dilma teve menos votos que na primeira vitória. Entre uma votação e outra, uma série de protestos derrubou a popularidade do governo. As jornadas de junho de 2013 pegaram quase todo mundo de surpresa. O país havia diminuído a pobreza e o trabalho infantil e aumentado a renda, a escolaridade da população e o programa de moradias. Mas a juventude manifestou não estar satisfeita com o sistema político e os serviços públicos. Dilma Rousseff reuniu os governadores e anunciou providências. Uma delas é o programa Mais Médicos, que o Congresso Nacional aprovou. Outra seria consultar a população para decidir sobre reformas na política. Essa ficou fora da agenda. Novos sinais do descontentamento na abertura da Copa das Confederações e em 2014 na Copa do Mundo. Naquele ano, uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público começou a desenrolar na imprensa um esquema de corrupção na maior estatal brasileira. No enredo, empregados da Petrobras, grandes fornecedores, partidos e políticos da base do governo e muitos intermediários. Em novembro de 2015, a Lava Jato levou à prisão o líder do governo no Senado, Delcídio do Amaral. O noticiário policial foi a senha para novas manifestações contra o governo. Protestos frequentados principalmente por pessoas brancas de educação superior e renda alta, de acordo com o Instituto Datafolha. Insatisfação também com a economia, que foi diminuindo o ritmo até entrar em recessão. O desemprego subiu, a inflação aumentou e, para tentar combatê-la, o Banco Central voltou a elevar a taxa básica de juros. Há 2 semanas, numa carta ao Senado e ao país, a presidente reclamou que o Congresso Nacional alimentou a crise. Desde o início do meu segundo mandato, medidas, ações e reformas necessárias para o país enfrentar a grave crise econômica foram bloqueadas e as chamadas pautas-bomba foram impostas sobre a lógica irresponsável do quanto pior, melhor. Um dos protagonistas da crise é Eduardo Cunha. O deputado do PMDB derrotou o candidato do PT e foi eleito presidente da Câmara em fevereiro de 2015, com um discurso de independência da coalizão de governo. Investigado na Operação Lava Jato, ele culpava o PT por seus problemas com a polícia e, em julho do ano passado, anunciou que estava na oposição. A partir de hoje eu me considero rompimento. E as dificuldades com o PMDB, então comandado pelo vice-presidente da República, estavam só começando. Sei que conto com o apoio do meu querido vice-presidente Michel Temer, parceiro de todas as horas. Em outubro, o partido lançou uma carta com propostas para a administração pública divergentes do programa do governo eleito. Em 2 de dezembro, Eduardo Cunha aceitou um pedido de impeachment contra a presidente da República, pedido baseado em supostas irregularidades na contabilidade da União. E dizendo que não tenho nenhuma felicidade no ato que eu estou praticando. 5 dias depois, veio a público uma carta do vice-presidente da República, a Dilma Rousseff. Michel Temer reclamava do papel secundário no governo e da desconfiança da presidente. A crise política atingiu o ponto crítico em março deste ano. O ex-presidente Lula foi levado pela polícia para depor.
impedido pela justiça de assumir um ministério e teve conversas particulares com Dilma Rousseff divulgadas na imprensa. No fim do mês, o PMDB deixou oficialmente o governo. A partir de abril, primeiro os deputados e depois os senadores permitiram o andamento do impeachment, com o voto de grande parte do PMDB e de antigos partidos aliados. Os atos que pratiquei foram atos legais, atos necessários, atos de governo. Atos idênticos aos executados pelos presidentes que me antecederam. Não era crime na época deles e também não é crime agora. Jamais se encontrará na minha vida registro de desonestidade, covardia ou traição.